pessoal, na nossa aula de história, nós vamos realizar somente leitura dessa vez, tá? Então, nós vamos continuar com a ideia dos direitos humanos, a questão do respeito, da inclusão, tá? Então, vocês vão realizar a leitura e vão grifar as partes importantes, tá bom? Então, na primeira página aqui que a gente vai ver é sobre o direito dos idosos. Então, todo cidadão tem os seus direitos, tá? Só que nós temos o ECA, que defende o direito da criança e do adolescente, tá? E tem também o direito dos idosos, que vem defender alguns direitos dele, para preservar que eles tenham uma boa condição de vida, né? As pessoas envelhecem todos os dias, portanto, os idosos já foram crianças no passado. Então, eles precisam de algumas coisas, né, para garantir uma qualidade, um respeito. Então, aqui nós temos alguns trechos que falam sobre os direitos dos idosos. Então eu vou ler só um para vocês, ó. É obrigação da família e da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, claro que às vezes isso fica implícito, né? Todos têm direito a isso. Mas não é só porque ele já está velhinho que ele não precisa de ter essas coisas. Não pode ser abandonado. Ai, já está velho, vou abandonar no asilo, não vou dar mais carinho. Não, tem que ter a convivência familiar. Tem que ter uma liberdade, né? Um direito digno, respeito, tá? Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação ou violência. Então eu não posso maltratar só porque ele já é idoso. Tem que ter respeito ainda mais pelos mais velhos, né? Então vocês vão grifar os pontos importantes, tá bom? Ó, então aqui, ó, Estatuto do Idoso. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então o que é o Estatuto do Idoso? Lei que determina os direitos das pessoas idosas e as responsabilidades da sociedade. Então, o que nós devemos fazer em relação a elas? Como devemos agir, tá? O que é negligência? Falta de cuidado, de atenção. Então, quando eu abandono, por exemplo, um vô, um pai, por ele estar velho, você está negligenciando, não está cuidando mais, não está dando atenção, tá? Pessoal, ó, não precisa, tá? Fazer pesquisa, tá bom? Então é só leitura mesmo, tá? Pensando um pouco mais nos direitos, tá? No respeito. Agora, na outra página, o tema é inclusão social, um ato de cidadania. Então, nós devemos respeito a toda a diferença. Então, a ideia da inclusão social é incluir toda a diferença, tá? Eu não vou ler aqui, eu vou deixar para vocês lerem, tá bom? Eu vou só analisar aqui a imagem com vocês. Se a gente observar aqui, nós temos várias crianças, tá? Só que tem algumas crianças com algumas deficiências. E isso é uma maneira de incluir. Não é porque a criança ela tem uma diferença, tem uma limitação, tem uma deficiência, que ela não pode ser criança, não pode brincar como qualquer outra criança, não pode passear, certo? Então, o que é incluir? Não é porque, por exemplo, essa mocinha aqui de cadeira de roda, ela não pode correr como as outras crianças, que ela não pode jogar bola. Ela tem aqui uma amiguinha e está brincando de bola do jeito que ela consegue. Isso é incluir, respeitar as pessoas com deficiência. É proporcionar uma acessibilidade. É aquilo que dá acesso nas limitações dela, nas possibilidades que ela tem, tá? Vai falar aqui também sobre o Braille. O Braille é o sistema de escrita para as pessoas que têm deficiência visual. Então, ela não sabe ler, ela não enxerga, então ela não precisa aprender a ler? Não, ela precisa
Ela tem o direito, ela é uma criança, a direito à educação. Então, foi planejado, foi criado a linguagem do Braille, né? Que daí, através do toque, ela consegue realizar as leituras, tá? Aqui, a menina está de óculos escuro, poderia ser uma criança com deficiência visual, tá? Aqui, ó, nós podemos observar que o menino, ó, ele não tem uma perna, mas está brincando normalmente com as outras crianças no balanço, tá? Então, essa é a ideia da inclusão social, um ato de cidadania, respeitar as dificuldades, as diferenças, respeitar as deficiências e buscar incluir das maneiras possíveis, tá? Com respeito, sem julgar, sem desrespeitar, tá? São pessoas iguais a todos nós, tá? Só tem algumas diferenças, deficiências que elas não escolheram. Muitas vezes nasceram assim. Então, isso poderia acontecer com todo mundo, tá? Então, o amor, o respeito, a inclusão é essencial numa vida feliz, uma vida de qualidade, em comunidade, cidadania, tá bom? Então, grifem também, analisem, realizem as leituras, tá? E para finalizar, só essa parte aqui que vai falar que no Brasil nós já temos 2 línguas oficiais, tá? Já são. Quais são essas línguas oficiais? A língua portuguesa, tá? E a língua brasileira de sinais. Qual é a língua brasileira de sinais? É a linguagem das pessoas que não. Das pessoas surdas, tá? Que elas não falam. Então, como que elas vão se comunicar? Por meio das Libras, que é a linguagem dos sinais, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, uma imagem, depois vocês vão ler tudo certinho, de 2 crianças se comunicando, ó, através dos sinais. Então, são movimentos que são realizados com as mãos, tá? Pode representar letra por letra, formando as palavras, ou alguns movimentos usando as mãos que já representam palavras inteiras, tá? Olha que legal. Esse símbolo formado pela mão aqui, ó, está representando a palavra direito. Esse daqui já é o respeito. E esse, dessa maneira, acessibilidade. Então, o que, que nós temos? Nós temos que ter respeito nas diferenças, respeito com as pessoas que têm deficiência, respeito com as pessoas idosas, as pessoas mais jovens, com as crianças. Nós temos os nossos direitos, nós temos que lutar pelos nossos direitos, tá? Nós temos que ter consciência do que temos direito e que devemos, os nossos deveres também, claro. E a ideia da acessibilidade, que nós temos que buscar ter essa acessibilidade, né? Por exemplo, na escola, tem escolas que têm elevadores para cadeirantes. Na nossa escola, para as pessoas cadeirantes, como ainda não tem uma acessibilidade tão boa, somente rampas, então sempre a sala, a turma dessa criança fica no andar de baixo, porque não, para não sofrer o desgaste, né? Não ficar com vergonha para subir escada, precisar de ajuda. Então sempre no andar de baixo. Mas tem escolas que já tem elevador, tá? Tem rampas, tem piso aborrachado para pessoas deficiência visual para saber o caminho, tá? Então, para essa semana em história é isso, pessoal. Continuando a ideia de respeito, direito, tá? Como devemos agir, o que devemos lutar, como devemos nos portar diante do outro, buscando uma melhor convivência. Respeitar as diferenças, as dificuldades e as deficiências, tá bom? Abraço, pessoal. Não esqueçam de grifar os pontos importantes, tá? Até mais.